E aí galera, nós temos uma ótima novidade para vocês, é o Curioso Cast. Agora teremos um lugar onde todos vocês podem nos encontrar para abordar mais profundamente sobre os temas dos vídeos. Por exemplo, quando sair um vídeo novo no canal, vocês terão um lugar para saber mais sobre o assunto diretamente com a equipe do Universo Curioso. E também vão poder fazer perguntas por lá. Basta acessar o card aqui em cima ou então o link na descrição. Agora chega de enrolação e bora logo pro vídeo, vai! Você já ouviu alguém falar "eu não preciso de matemática"? Essa é uma das declarações falsas. Assim como os seres humanos usam sons verbais a fim de comunicar ideias e trocar informações, números, mais especificamente a matemática, é o sistema de linguagem da natureza. Todos os dias, cada pessoa na Terra participa de uma bela equação da natureza, mesmo sem conhecê-la. Quando você joga um pedaço de papel na lata de lixo, que está a alguns metros de distância, como você sabe que não precisa jogar tão forte para fazer o papel chegar até lá? É porque você instintivamente calculou a trajetória necessária, a resistência do ar, o peso do pedaço de lixo e a força necessária para fazê-la chegar até o lixo. Em uma última análise, a matemática nos permite sobreviver e fazer a sociedade funcionar. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o mistério do número 161803. Matematicamente falando, a proporção áurea é uma constante real algébrica e racional, obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos de forma que o segmento mais longo da reta, dividida pelo segmento menor, seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo, e o seu valor é constituído por 1,61803398887, ou arredondando, 1,6180. É meio complicado de entender, né? Mas talvez na imagem que você vai ver agora ajude um pouco. Você reparou que a equação que aparece na parte inferior da figura tem uma letrinha esquisita? Essa é a letra grega π, e a escolha dela para representar a proporção áurea tem a ver com o arquiteto e matemático grego Pídias, que, segundo acredita-se, provavelmente empregou o conceito quando projetou o Paternum, isso lá no século V a.C. E Pídias não foi o único grego que se tornou fã da proporção áurea. Platão também curtia π, e Euclides foi o primeiro a descrevê-la em sua obra Os Elementos, há 2,3 mil anos. Depois do comecinho do século XIII, o italiano Leonardo Fibonacci descobriu propriedades únicas em uma sequência de números, dos quais você pode conferir uma representação nessa foto que você vai ver agora. Mais contas. Curiosamente, a sequência de Fibonacci está diretamente relacionada com a proporção áurea, já que a razão entre qualquer par de números sucessivos é bem próxima à proporção áurea. E conforme os números vão ficando mais altos, a razão se torna cada vez mais próxima de 1,6180, pois quando esses números são aplicados a proporções de um retângulo, chegamos ao que a geometria é conhecido como retângulo de ouro. E é aqui que a aplicação da proporção áurea começa a se tornar interessante. Isso porque esse retângulo ficou conhecido como uma das formas geométricas mais visualmente agradáveis que existem, e por conta disso, ela teria sido largamente aplicada nas artes e na arquitetura, juntamente com o espiral áureo, que é obtido quando desenhamos um espiral seguindo o fluxo dos quadrados formados no retângulo de ouro. Aplicações. Dizem que os antigos egípcios empregaram a proporção áurea para construir as pirâmides de Gizé, e conforme mencionamos anteriormente, os antigos gregos também fizeram uso dela para projetar alguns dos seus mais importantes monumentos. E a relação entre a proporção áurea e as artes teria nascido a partir de um livro escrito pelo monge italiano Luca Pacioli, chamado de Divina Proporzione, no século XVI. Aliás, dizem que o próprio Da Vinci teria aplicado o conceito para definir todas as proporções de sua obra A Última Ceia, e empregado a proporção áurea para criar a Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Há também quem acredite que a proporção áurea tenha se tornado uma ferramenta indispensável para os designers, já que muitos logotipos teriam sido desenvolvidos com base nesse conceito mágico. Mas as aplicações não param por aí. Proporção áurea na natureza. Surpreendentemente, a proporção áurea não se limita a aparecer em obras de arte ou monumentos arquitetônicos. Segundo acreditam alguns, a sua abrangência é universal, e ela se reflete na organização dos ossos de humanos e de outros animais, na ramificação de veias e nervos, na disposição das pétalas das flores, nos galhos das árvores, na formação das galáxias, na formação de furacões, na geometria de cristais e até nas moléculas de DNA. No caso das flores, por exemplo, em algumas plantas o número as pétalas segue a sequência de Fibonacci,
e em outras, as sementes são frequentemente produzidas do centro para as extremidades. Já a forma como os galhos das árvores se ramificam também reflete os números de Fibonacci. Além disso, as conchas de muitos animais marinhos, bem como as de caracóis, são perfeitos exemplos do espiral dourado, assim como muitos furacões também. Existem controvérsias. Bem, pelo menos no que diz respeito ao emprego da proporção áurea nas artes, a arquitetura e no design, existem controvérsias sim. Nesse sentido, alguns estudos revelaram que nem sempre o retângulo de ouro é o mais esteticamente satisfatório para quem está olhando para um quadro, uma foto ou um edifício. Além disso, apesar de ser uma ferramenta bem conhecida por artistas e designers de forma geral, ela não é aplicada no desenvolvimento de projetos. Estritamente falando, como a proporção áurea é uma constante irracional, não existe nada no mundo que se encaixe perfeitamente nela. Afinal, assim como é impossível encontrar um círculo absolutamente perfeito na natureza, se aplicarmos a proporção áurea a qualquer objeto de maneira rigorosa, ele sempre ficará um pouquinho fora da medida exata. Mas e você? Com toda certeza já deve ter conhecido a proporção áurea, né? Conta pra gente qual a sua opinião sobre o assunto de hoje. Deixa aí nos comentários. E valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.